Boa noite, alunos e alunas da Faculdade FACS. Eu, professora Sônia Santos, estarei ministrando para vocês a sua nova disciplina essa de Contabilidade Ambiental, hoje, 17 horas e 27 minutos, do dia 31/8. Estarei então já providenciando para vocês algo e também trazendo várias explanações sobre esse assunto. Alunos e alunas, um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem, né, Clara? Vocês, e também que Deus conforte aos que estão sofrendo, aos que estão com perdas na família. Trago para vocês então essa disciplina nova. Eu acho que muitos de vocês ainda não escutou nada ou não estudou nada ainda sobre contabilidade ambiental, mas é com uma profunda presteza e com uma profunda relevância que trago para vocês esse assunto. Espero que todos abordem esse assunto com bastante veemência, afinal ele fará grande diferença no trabalho, onde vocês estiverem estudando, nos escritórios, tá bom? Muito obrigada, vamos lá, boa noite. Queridos alunos e queridas alunas, para começarmos a iniciar, esse assunto sobre contabilidade ambiental, nós precisamos de contextualizar um pouco, fazer uma abordagem melhor sobre esse assunto. Então, quando tudo isso inicia? Vamos nos reportar à Revolução Industrial na Inglaterra, onde as máquinas a vapor, grande parte daquela, o aumento dessa produção dar-se-á pelo uso de máquinas, tanto máquinas locomotivas como as máquinas os teares, Então, o que acontecia na época? E tinha, por exemplo, o usufruto de vários insumos. Tirava esses insumos diretamente da natureza, como algodão, desvio, de repente, de um igarapé, desvio de um pequeno rio para encher essas caldeiras. Não havia uma necessidade ou uma preocupação com o meio ambiente na época. E também não existiam órgãos reguladores. Apenas a necessidade do homem em produzir mais em alta escala com menor custo. Essa era, então, a vertente no momento de modernidade, de desenvolvimento. É isso que ocorreu. E o uso desses insumos nada preocupava na época os industriais. Apenas o que? Eles tinham em mente a maximização dos lucros, em detrimento ao consumo de insumos de baixo valor, desde que não haver a menor preocupação em relação a estar prejudicando o meio ambiente, ou que forma seria feito a aquisição desse insumo. Não tínhamos essa preocupação na época, Não existiam órgãos reguladores, hoje a gente conhece muito bem aqui no Brasil, IBAMA, secretarias de meio ambiente, tanto da parte na esfera estadual, como na esfera municipal, ICMBio e outras, mesmo internacionais. Não existiam esses organismos, não. O que o pessoal queria na época simplesmente é tirar insumos da natureza, fazer a produção, ou seja, a transformação desses insumos em algo para ser vendido em um produto final, sem a menor preocupação com o meio ambiente. E por que então essa preocupação? Nós vamos ver lá na frente, um pouquinho mais adiante, a consciência do contador hoje, um contador do século XXI. Por que ele tem que ter esse conhecimento? Por que ele precisa ter essa performance para estar orientando o seu cliente desde a tenridade, para que ele não cometa esses erros contra, então, a humanidade, contra o meio ambiente, e vá produzir um efeito negativo lá na frente, e essa empresa de repente sofrer com multas, sanções, fechamentos, queima de imagem e outras situações que ocorrem. Nós sabemos disso. O texto? Ao longo do tempo, a natureza tem cada vez mais escassos seus recursos, sendo necessária para as empresas que usufruem deles a busca constante de novas medidas sustentáveis a fim de solucionar e amenizar impactos ambientais.
O objetivo principal desse estudo é apresentar a contabilidade ambiental como importante veículo no comprometimento da empresa com a sustentabilidade. Bom, nós já falamos um pouquinho disso, afinal de contas, o recurso ele é escasso. Nem sempre a natureza consegue repor aquilo que uma grande empresa ou indústria consome no seu imediatismo. Então, quando nós pensamos num insumo que ele não é sustentável, vamos colocar, por exemplo, tipo petróleo, há uma grande preocupação por parte, claro, de empresas e empresários, porque o produto não é sustentável, por parte do Estado, porque o Estado sabe que vai perdendo as suas riquezas e a natureza não tem tempo hábil de colocar elas na sua devolutiva, e também os órgãos que fazem a regulação, a fiscalização e também trabalham esses pormenores, por exemplo, em relação à retirada desses insumos de forma legal ou não legal, na criação de sanções futuras para a empresa. Braga, em 2009, identificam que o desenvolvimento da sociedade deve ser executada com base no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e consumo sustentável, uma vez que ambos são pilares essenciais para que a produção econômica atenda a todas as necessidades da sociedade, porém de modo prolongado e não somente instantâneo. É o que nós já viemos falando, né, pessoal, desde o nosso primeiro slide. Não tem como uma empresa iniciar hoje, sendo essa empresa tem um propósito em produzir algo através de um insumo de natureza ambiental, que ele vai lá captar de alguma forma esse produto, esse insumo na sua base real. Então, quando não se há um produto ou um insumo que seja sustentável, há um grande problema, pode-se gerar um super caos futuro. Para vocês, no slide número 3, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Pessoal, só é sustentável se ele atender a alguma dessas situações bem aqui. Nós temos lá no primeira situação o social, o econômico e o meio ambiente. Ele tem que atender essas 3 facetas. Como que eu posso ser economicamente sustentável? Como que eu, industrial, posso ser economicamente social e responsável? Então, é uma forma de se trabalhar mesmo diante de diversidade cultural, solidariedade, bem-estar, utilizando então de insumos do meio ambiente, como energia, água, biodiversidade, clima, transporte, e produzir a partir disso um produto que tenha equidade para um comércio justo, para um consumo responsável, para esse gerenciamento de recursos e muita inovação. Então, ser sustentável é isso, é ser responsável social, econômico e ao meio ambiente. Se eu tenho um produto que atende essas 3 facetas, eu teria uma empresa, então, sustentável. Então, é esse ponto de vista que nós, contadores, já precisamos atentar desde agora, ainda quando acadêmicos, porque vocês são contadores do século XXI. E esse século é um século em que os recursos estão escassos em todos os meios, no social, no econômico e no meio ambiente. Então eu tenho que trabalhar de forma racional e sustentável, racional e responsável, racional e social, racional e econômico. De forma alguma, vocês, contadores, poderão balizar, autorizar, organizar, promover uma empresa que não atendam essas facetas. Porque vocês estarão comprometendo o quê? A vida longa dessa empresa. A partir do momento que ela não atender essas facetas, obviamente ela não vai ter sucesso. Pensamos, por exemplo, vamos lá, um lava-jato que da noite para o dia inicia na esquina.
Será que um lava-jato produz algum resíduo que vá prejudicar o meio ambiente? Será? Pensem um pouquinho e me respondam, tá? Assim, dentro de vocês, começa a internalizar essas responsabilidades. O que um lava-jato tem que escorrer a água no meio-fio? Por que essa água não pode ser uma água de reuso? Uma água que foi de repente lá organizada, trabalhado, por exemplo, um sistema em que eu consigo trabalhar a melhoramento dela, quem sabe talvez utilizar para uma lavagem de calçada, ou então já mandar para o meio ambiente mais uma água não tão poluída, com insumos, por exemplo, retratados em relação à lavagem de carros, porque ele está misturado graxa, está misturado o resto, por exemplo, de óleos, e tudo isso vai para onde? Para a sua flora aquífera. Será que vai estar prejudicando a água, a salubridade dessa água que você toma no seu dia a dia? Será? Será que essa água que escorre no meio-fio não está indo lá para o Xingu? Será que o Xingu vai abordar esse problema lá na frente? Claro que vai. Hoje nós já não podemos mais tomar banho ali na beira do Xingu. Nós sabemos que está tudo poluído por situações como essas. Ou seja, eu como contadora me tornei omissa porque eu queria um cliente. Porque eu não queria dizer para o cliente que ele precisa produzir dentro de um lava-jato o reuso da água, né? Ou seja, ele precisava trabalhar o reuso e quando então essa água for alocada lá para o meio ambiente, que ela já esteja livre desses resíduos poluentes. Esse é o trabalho e o papel do contador século XXI, um século de consciência. O tema se mostra de grande impacto no meio acadêmico, uma vez que a ideia de sustentabilidade está alicerçada a uma utilização inteligente dos recursos ambientais, o que proporciona uma economia de recursos e ainda uma produção mais eficiente embasada numa prestação de contas aos stakeholders com a valorização de uma imagem da empresa. Como falamos de stakeholders, pessoal, vamos a essa palavra. Vamos nos fixar. Stakeholders são as partes envolvidas em relação à empresa, que podem ser os proprietários, os sócios, os colaboradores, os clientes, o produto, o Estado. Tudo isso são stakeholders, são partes que se envolvem dentro do mesmo empreendimento. Mas nesse momento, você contador, você contadora, contador do século XXI, que tem que ter uma cabeça pensando em que como vou resolver a situação do meu cliente que se utiliza ou então desfaz ou causa problemas ao meio ambiente, em que ele pode ter um problema sério no futuro muito próximo, não ter o que? O seu insumo principal. Então, é nesse momento, você contador, você contadora, que tem que ter essa consciência. Como fazer o que? A utilização inteligente de recursos ambientais. Então, eu quero trazer para vocês essa propositura, tá? Essa descoberta em que nós temos o bem como melhor ativo da empresa. Afinal, é o bem que faz o quê? Um giro na empresa. Ele que está me produzindo o quê? Riquezas o tempo todo. E se essa empresa não tem mais esse bem para a geração de riquezas ou de novos insumos ou produção de receitas, como você, contador, vai dar então uma resposta, um feedback para o seu cliente, para a sua empresa? Então vamos começar a pensar de forma bastante racional hoje, tá? Você é autor, você é um profissional em que vai trazer essa resposta para o seu cliente, esse cliente que sim, que utiliza de recursos naturais e muitas das vezes de forma desordenada, que vai fazer muita falta para ele lá na frente. E quem sabe, talvez, até o fechamento de sua empresa pela falta desse bem para a produção de novas riquezas. No final do século XX, a Comissão de Brundtland
em 1988, definiu o conceito de desenvolvimento sustentável embasado no respeito às gerações futuras, para que atendam suas necessidades com o consumo responsável das gerações presentes. Ainda identificam que hoje o conceito de informação ambiental está alicerçado na ligação de consumo sustentável e desenvolvimento econômico e social, sem distinção entre os três eixos que, quando utilizados pelas organizações, principalmente as que atuam em grande número de países, evidenciam o valor da empresa em cumprimento às metas internacionais de padrão de consumo e poluição. Como nós pensamos um pouquinho sobre isso, pessoal, remonte lá da reunião que aconteceu em Estocolmo, 1972. Vamos começar a fazer umas pesquisas. Rio 92, a grande preocupação dessas grandes organizações que lá no passado, na Revolução Industrial, elas não tinham essa preocupação com o insumo direto, em não de que forma que eu vou tratar o insumo, ou de forma que eu vou trabalhar, por exemplo, o resíduo sólido, se isso vai me fazer falta lá na frente, não. Mas, quando se dá 1972, tá? As coisas começam a mudar. Já uma previsibilidade de falta de recursos pelas grandes organizações. Agora você imagina, uma grande produtora de refrigerantes, vamos falar até um pouquinho do nome? Coca-Cola. E se ela não tiver água suficiente para produzir o seu melhor produto? Ela está fardada a fechar. Essa empresa produz bilhões de litros de refrigerantes por períodos, por ano, e o lucro dela está voltado diretamente na produção do seu produto final. Então, se lá na frente ela vai faltar um desses insumos, essa empresa está automaticamente prejudicada. Então, há uma grande preocupação por parte de grandes organizações, tá? De holdings, dessas empresas maiores, em hoje já estar buscando em essa busca inteligente pelo uso de essas questões de insumos ambientais e o reuso e a dispersão dos seus resíduos sólidos. Então, dessa forma, a discussão sobre a produção e seus impactos sobre o meio ambiente vem se tornando cada vez mais intensa, originada já na segunda Revolução Industrial, uma vez que os principais recursos utilizados não são renováveis, o que irão se esgotar no futuro. A ideia de que a sustentabilidade consiste em uma gama de procedimentos e políticas privadas e governamentais, tornando possível a coexistência do consumo humano na geração de menores quantidades de lixo não reciclável e a manutenção da qualidade do ar e da água, com base em leis governamentais que possam equilibrar a produção e seus efeitos sobre a natureza e a sociedade. Nós já falamos um pouco disso, pessoal, nos slides que já se passaram, mas reforcem essa consciência hoje. Vamos colocar o pontapé, vamos dar o pontapé nessa disciplina de uma forma muito consciente, porque vocês são contadores. Contadores, o que são contadores? Contadores é que inicia uma empresa, ela que vai dar a forma, o perfil de como essa empresa vai trabalhar, qual é o produto, quanto produz, quanto fatura, qual a sua receita, qual a sua despesa. Então, tornem-se contadores conscientes a partir de hoje, porque a necessidade do uso racional de insumos originados do meio ambiente. E vocês sim fazem parte, vocês também são stakeholders, vocês estão lá na linha de frente junto a essas empresas. Então essa consciência ela precisa imergir e vocês precisam fazer essa imersão
nessa disciplina urgentemente, porque o sucesso das empresas às quais vocês serão proprietários ou representarão estarão diante, sim, desse estudo da contabilidade ambiental, estudo sobre o uso racional de insumos relacionados ao meio ambiente, estudo, sim, na questão de resíduos sólidos que serão dispersados novamente ao meio ambiente. Tá? Então começam a ter essa abertura, porque só maximizar lucros hoje não é mais tão grande ideia. Hoje eu preciso, sim, fazer com que o lucro da empresa sobressaia, mas diante de uma ideia inteligente, diante de sustentabilidade, diante de reuso de insumos que já outrora foram já tirados do meio ambiente e transformados no produto final, e eles precisam voltar para uma condição de reuso, tá? Estou finalizando com vocês essa aula de hoje. Vou estar então me posicionando em relação ao vídeo. Temos um primeiro trabalho hoje já, um trabalho bem tranquilo. Vai falar um pouquinho sobre essa condição da consciência de vocês, de nós contadores. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por vocês estarem aqui presentes comigo nessa noite de hoje. Muito obrigada pela aula que nós estivemos. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigada. Boa noite.